Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast OPR. Esse é um episódio importantíssimo para você que é empresário e está buscando o crescimento da sua empresa e o seu desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos tratar do assunto de um vídeo que viralizou, que já atingiu mais de 250 mil visualizações aqui na rede do Yoshio. Mas antes disso, Yoshio, seja muito bem-vindo ao podcast OPR. Obrigado, Diogo. É um prazer estar aqui contigo, cara. Show de bola, Yoshi. Hoje nós vamos tratar de hábitos, cara. Hábitos que você já fala muito em todos os nossos episódios, fala nas aulas também. Mas agora nós vamos tratar de uma forma um pouco mais intencional. Mas antes eu queria entender, assim, qual que é a importância do hábito para a sua rotina de forma breve? Você é um cara de hábitos estabelecidos, de rotina estabelecida. Como é que é o seu dia a dia em relação a isso? Diogo, primeiro, parabéns aí pelo tema, né? Hábito é uma construção contínua, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente vai falar o quê? De hábitos positivos, de hábitos que nos tragam resultados positivos. A maior parte de nós, eu me incluo, porque já passei por muitas dessas armadilhas, é criar hábitos nocivos para a saúde. Hábitos nocivos para os resultados, seja pessoais ou dentro da empresa. Os hábitos que nos levam para um novo patamar, a gente tem que considerar como se fosse camadas de uma construção do ser. E quando você está numa construção, porque nós somos seres em construção ou seres em reforma, acho que melhor reformar, porque quando você reforma algo que já existe, você piora um pouquinho antes de melhorar. Então, todo mundo que está fazendo uma transformação, Diogo, você vai perceber. Se eu tenho hábitos nocivos e quero começar a criar novos hábitos que me tragam uma sensação positiva de vida, você vai perceber que algumas coisas vão desmoronar na sua vida, como se fosse uma reforma, para que você possa usufruir desses novos hábitos. Então, o que acontece dentro da minha filosofia, dentro do OPR? Eu criei hábitos conscientes e consistentes no meu dia a dia. Vou dar exemplo de alguns, tá? Que já alguns são bem antigos, que eu já venho de há muito tempo, e outros são novos. Um hábito que é antigo e que me faz muito bem, e eu sempre toco nas aulas do OPR, é tirar 30 minutos à noite antes de dormir, para eu desacelerar e me comunicar com Deus, conversar com Deus, gerar um momento de gratidão pela vida que eu tive, pelas experiências que eu tive. Esse é um hábito muito poderoso. E na última aula até falei sobre a dificuldade de muitos empresários de não terem esse hábito. Por quê? A desculpa é o seguinte: chega cansado, não tem tempo, se joga na cama e quer fechar o olho. Às vezes nem dorme na hora, fica remoendo e não ora, não agradece a Deus por falta de hábito. Então, esse hábito é muito positivo. E de manhã, a mesma coisa. Quando acordo, eu tenho o hábito de pelo menos 30 minutos de meditar e orar. Então, a meditação e oração nesses 30 minutos iniciais e finais, eles me desenvolveram, durante todo esse período, um conforto. Eles geram uma energia à noite de refazimento e de manhã uma energia de start para aquele dia, ok? Um hábito que é recente, já deve ter um pouquinho mais de um ano, quase dois, é o tomar banho de água gelada todos os dias. Por que eu cheguei nesse ponto de tomar banho de água gelada? Durante muito tempo eu fiz natação obrigado. Pô, meu pai é japonês, minha mãe é filha de português. Na minha educação foi o seguinte: escreveu, não leu, o pau comeu. Então, enquanto eu estivesse debaixo do teto, eu tinha que fazer o que eles mandavam, e estava certo, aprendi muito com isso. Então, eu nadei nas piscinas mais geladas do Rio de Janeiro e do Brasil. Cara, era terror, é um terror. Aterrorizante. Só que tinha que nadar. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, pai, não quero mais nadar. Beleza, não quer mais nadar, então tem que começar a trabalhar, beleza? Beleza, então eu comecei a arranjar uns negocinhos para fazer, parei de nadar. Parei de nadar naquela água gelada, porque o banho dos vestiários eram gelados também, então tu saía de uma piscina congelante e entrava no chuveiro congelante.
desde que eu fiz os 18 anos até os 47, eu tomei banho de água quentinha, todo dia. Podia até ser no verão, bicho. A água tinha que estar morna. E eu percebi, dentro desse processo evolutivo de autoconhecimento, se eu quisesse partir para um próximo nível, eu tinha que me desafiar. O que que a minha mente me impedia de fazer? Aí nessas. É muito importante, cara, você ter um mentor, é muito importante você ter uma pessoa que te conduza, seja um livro, uma pessoa, um amigo. Então eu percebi dentro desse esquema de, pô, preciso me evoluir, eu percebi que o banho gelado era o que me enfraquecia para ir para o próximo nível. E aí, então, já deve estar indo para. Estamos agora no verão, então já tem quase 2 anos. Eu falei, vou começar no verão a tomar banho de água gelada. E em Juiz de Fora o verão é mais chatinho, né? Eu vou pro Rio de Janeiro, eu tomo banho de água gelada lá, já nem sinto, parece que é morna. E aqui em Juiz de Fora eu É comecei, gelado mesmo. é gelado. Aí eu comecei naquele, pulando, né? Pulando e foi acostumando. Chegou no inverno, 8 graus, eu já estava pleno. Então, dentro desse novo hábito, ô Diogo, tomar banho de água gelada, independente de que seja a temperatura lá fora, me deu um poder, assim, significativo. E muitos empresários chegam nesse momento da conversa e falam assim, putz, lá vem mais um coach falar que banho gelado faz bem. Primeiro, você não é coach, para Não. começar aí. Segundo, que eu acho importante a gente embasar essa questão, porque assim, eu também adoro banho gelado, já fiz banheiro de gelo várias vezes na minha vida e em alguns momentos com rotina, e sempre me fez muito bem. E eu queria que você explicasse assim o conceito, o porquê que ele é tão importante, porque assim, como tudo na vida, existem os espertalhões que pegam um tema para se destacar, digamos assim. Uhum. Tem uns que mostram o carro para falar que é rico, tem outros que falam que tomam banho gelado para falar que é disciplinado e não sei o que. Tem outros que acordam de manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã e postam, mas de tarde estão cochilando. Então, assim, acho que a gente tem que desmistificar isso aqui para separar o joio do trigo e Aham. explicar é, 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 concretamente o porquê disso acontecer. Eu posso dar meu depoimento, mas eu queria te ouvir. Aham. O que que acontece com o seu dia quando você realmente toma um banho gelado? Qual que é a lógica disso na sua cabeça? Então, acho que eu vou dar um passo atrás, porque o mais importante para mim nesse não foi o banho gelado, foi eu dominar a minha mente, Pronto. ok? O que a minha mente me impede de fazer o que eu preciso fazer, ou às vezes nem precisava tomar banho de água gelada, a verdade é essa. Eu posso manter saúde de uma outra forma, mas eu percebi que aquilo para mim era uma fraqueza. Então, eu curto muito estoicismo, Diogo. Eu gosto de ler Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, gosto de ler os filósofos da antiguidade. E esses caras eram bravos. E eles sabiam, principalmente o Sêneca, que falava sobre a brevidade da vida, ele falava sobre a necessidade de você dominar a sua mente. Então, se a gente quer ir para um próximo nível, primeiro você precisa dominar a mente, ok? Então, quando eu decidi tomar banho de água gelada, esse era um ponto que me incomodava. Por que que eu não tomo banho de água gelada? Porque eu fiquei travado com um trauma. E muitos de nós vivemos numa vida automática cheio de traumas. Esse era um, eu devo ter vários, alguns estão escondidos, outros estão aparentes, mas os que estão aparentes precisam ser tratados. E esse era muito latente na minha vida. Então, banho gelado, ok? Então, primeiro foi uma questão mental. Qual é o ganho de você vencer a sua mente com um banho gelado nesse caso? Cara, o banho gelado já tem diversos aspectos de melhora na saúde. Reduz os processos inflamatórios, te dá uma melhor imunidade, te dá uma melhor disposição, ok? E quando você toma banho gelado como seu primeiro desafio, porque para mim, eu vou te falar a verdade, cara, até hoje é um desafio, só que eu encaro de boa, encaro de boa. E quando eu acordo e encaro o meu primeiro desafio, cara, o seu dia já está propenso à vitória. É a lógica de encarar os bloqueios da mente quando acorda, é isso. Exatamente. E não só isso, o que que acontece? A mente, ela é uma autarquia no seu corpo, sabe? Ela é autônoma. E às vezes ela tem os devaneios e muitas vezes você é guiado
Não por você, porque eu divido a mente como se fosse um software dentro de um hardware, ok? Eu sou o usuário, eu sou o espírito, a minha mente seria o software do Android ou do iOS e o corpo é o dispositivo, o iPhone ou outro qualquer, ok? Se você não tem domínio sobre o software, ok? Você não tem domínio, quem domina é o próprio software, ok? Então, quando eu decidi tomar banho de água gelada, foi, cara, ô, você fica quietinho aí, a mente, a mente ela quer dominar o jogo, porque o cérebro, não sei se tu sabe, quando o corpo está em repouso, o cérebro consome 25% da energia do corpo, tu acredita? Só complementando, é, a mente também busca não gastar energia, né? É por isso que eu estou falando. Se o cérebro ele consome com o corpo em repouso 25% de toda a energia, ele foi programado para não gastar energia, ele foi programado para poupar energia. Por isso que é muito comum a gente ver pessoas com hábitos que poupam energia. Então, por isso que eu te falei, hábitos nocivos ou hábitos bons, né? Porque tem gente que tem o hábito de ficar sentado no banheiro enquanto vai fazer essas necessidades 30 minutos com o celular. Isso é um hábito, ok? É. É um hábito. Tem hábito de ficar apertando o soneca quando está acordando. Bota para despertar às 6, aperta mais 5 minutos, às 6:05, mais 5 minutos. Isso é um hábito. São vários hábitos. Então, o cérebro, a mente, ele quer economizar energia, ok? Então, quando a gente vai para o banho gelado e você passa pela primeira etapa, você fala, olha, você não tem domínio. O segundo ponto é fazer a cama assim que acorda. Fazer a cama Boa. assim que acorda. E isso eu aprendi. Às vezes eu tenho uma dificuldade de lembrar nome, mas teve um mariner americano que falou sobre isso. Porque no exército, eu não servi o exército, gostaria muito de ter tido uma vida militar. Acho que a gente já conversou sobre isso, Aham. né? Eu não tive uma vida militar, talvez nessa vida, mas eu vivo essas experiências militares. Inclusive, é tão engraçado que isso deve estar no meu perispírito ainda, que eu tô andando e muita gente pergunta se eu sou militar ou se eu sou policial, alguma coisa desse tipo, porque eu ando marchando. É mesmo? Eu não tinha a mínima noção, mas não foi uma, nem duas, nem três. Algumas pessoas já falaram: pô, você é militar? Você tem cara de militar? E mal sabem eles que eu gostaria de ter sido um commander, sabe? Alguma coisa desse tipo. Desculpe te interromper, mas tem o fator da faixa preta também, né? É, pode ser também a questão das artes marciais, É, mas tá aqui, cara, todo militar, todo cara da guerra tem que saber lutar alguma coisa, né? claro, com certeza, com certeza. Não, e eu te interrompi algumas vezes, você desculpa, só porque às vezes eu tenho que fazer um papel aqui do cara que tá nos assistindo que não te Claro. conhece, Aham. né? Até porque se deixar eu vou voando aqui, tem que me trazer pro planeta Terra aqui. Mas, então você acha que arrumar a cama é definitivo? Tem até um livro sobre isso, né? Então, tem a gente estava falando de militar, já ia partir para outros assuntos, né? Esse era um marine, um militar norte-americano que num discurso falou sobre a importância de fazer a cama, porque fazer a cama é o primeiro ato conclusivo de uma tarefa. Então, se você levanta correndo e deixa a sua cama desarrumada, primeiro, no método OPR a gente fala sobre organização. Tu já mostra que você está desorganizado. Então ele fala, cara, é a primeira tarefa com início, meio e fim concluído no início do seu dia. Isso é muito poderoso. Pensa bem, aí ele fala, se você é incapaz de fazer a sua cama, qual é a tarefa que você vai concluir durante o dia? Fala pra mim. Nenhuma. Pode até, né, concluir, mas será que foi bem concluída? Porque a conclusão militar é 100%, né, cara? É, e eu vejo que a gente tem que criar, às vezes, alguns artifícios para a gente entender um pouco da realidade que a gente vive hoje, né? A quantidade de informações, tem até um dado em relação a isso, eu não lembro exatamente, mas a quantidade de informações que um rei há 100 anos atrás tinha e a quantidade de informações que a gente tem hoje, aquele tinha a vida inteira, é correspondente ao que a gente tem em um dia, É, não é? tem dados, se não estiver enganado, que uma criança de 5 anos hoje tem acesso a mais informação do que um rei há 100 anos atrás. E aí a gente tem que ir criando artifícios
para conseguir lidar com essa loucura que é a nossa rotina de fazer muita coisa e não conseguir realizar nada e tudo. E aí eu queria entender o seguinte, pô, de arrumar a cama, de tomar o banho gelado e tudo, é, qual que é a diferença de ser um cara produtivo para ser um cara eficiente? Produtivo de fazer muito e eficiente de fazer o certo. Qual que é a diferença das duas coisas, cara? Pô, essa pergunta me pegou. Vou ter que pensar aqui. Você precisa de mais informação para você. O que que é ser produtivo? O que que é para você ser produtivo? Onde é que você quer chegar com essa questão de ser É, produtivo e eficiente? é Porque, porque existe o cara que não faz nada. hum, E aí ele salta pra produtividade. Faz muito, faz muito, faz muito. Só que tem uma evolução disso que é a eficiência, né? sim, Que é fazer sim. o certo. E o empresário, muitas das vezes, ele cai nessa armadilha. Eu vejo muito empresário, cara, que ele tem que ficar 12 horas na empresa, 14 horas na empresa, porque ele não se sente produtivo se ele não estiver fazendo. Só que muitas das Ah, tá, vezes tá. ele tem que sair do operacional, pular para o tático, pular para o estratégico. Ele tem que ter uma cabeça um pouco fresca para conseguir lidar com essas situações e tudo. Hum, Como é que você enxerga isso na questão de hábitos, rotinas? Tá, agora eu entendi. Só fazer um adendo, eu fiz essa pergunta para você. O que que significa ser produtivo e eficiente? Porque, apesar da língua portuguesa deixar claro que é um e a outro, muitas vezes, para uma pessoa significa uma coisa e Claro. para outro. Então, no método OPR, tem essa questão de metamodelos, porque quando você tem uma comunicação, a comunicação às vezes vem com generalização, omissão ou distorção. Então, a gente precisa clarificar essa comunicação. E a falta de comunicação adequada, ela é a raiz de muitos problemas. Então, se eu não clarifico o que você quer dizer, eu posso te dar uma resposta com um outro ângulo e a Uhum, gente ficar aqui debatendo várias coisas. Mas agora eu peguei o que você quer perfeito. dizer, né? Então, primeiro, a produtividade. Você falou sobre a produtividade, você falou sobre a eficiência, eu vou falar sobre a eficácia, né? Porque a produtividade, ok, a produtividade para ela ser positiva, ela tem que estar dentro de uma programação, tá certo? Ok. Uhum. Para você produzir bem, você precisa realmente de eficiência. O que que é eficiência? É fazer a coisa certa, não é isso? E a eficácia é fazer a coisa certa da forma certa, Hum, correto? Então, um time joga eficiente, toca a bola, mas não faz gol. A eficácia é você tocar a bola e fazer gol. Então, o que que cada um de nós quer no final? Resultado. Você joga a bola, o time joga a bola, quer conquistar 3 pontos, correto? Não adianta jogar bonito. Não adianta gerar volume de jogo, que é a produtividade, vamos dizer assim. Pô, produziu, mas qual foi o resultado? Tem que ser eficaz. Então, os hábitos que nos tiram da zona de conforto e tira a autonomia da mente, elas nos ajudam a sermos mais eficazes. Fazer a coisa certa da maneira certa, no tempo certo, enfim, com as pessoas certas, né? Então, o hábito para cada atividade, ele é essencial. Vou te dar um exemplo. Para que eu consiga dar atenção para os meus filhos quando eu chego em casa, eu tenho que ter o hábito de, primeiro, ser produtivo durante o dia. A gente está falando de produção, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que ser eficaz no que eu faço para entregar aquilo que eu me decidi entregar no melhor tempo possível, com a melhor qualidade possível, ok? E eu tenho que ter o hábito de chegar em casa e deixar o meu celular, já deixo dentro de uma gaveta, nem atendo. Quem quiser falar comigo depois das 18, 18h30, dificilmente consegue. Não sei se você já me mandou uma já? mensagem, Ontem? eu nem respondo. Ontem. Nem respondo. É um hábito. Por quê? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo, cara, é ter aquele tempo que muitas vezes você tem dificuldade no dia a dia.
mas você tem que ter esse hábito. A gente não está falando. Aqui eu nunca falei de perfeição, Diogo. Eu não sou um cara perfeito, não sabe? A gente não está falando de infalibilidade, não. Nós somos falíveis. Agora, nós temos que focar no processo, não no objetivo. Ok? Então, falando de produtividade, eficiência, eficácia é isso. Hábitos utilizados com o propósito certo, para o momento certo, para o objetivo específico. Respondi, eu não sei se eu respondi. Respondeu. Se não tiver claro, você vai. Respondeu e avançou na eficácia, né? Porque essa é informação relevante que eu não tinha chegado nesse raciocínio que é ser produtivo, evoluir para eficiência e evoluir para eficácia, É, que é fazer a coisa certa no momento certo da para dar o forma melhor resultado certa. É. possível. Eu pergunto isso, Diogo, porque às vezes tem tanta informação na minha cabeça que às vezes eu não consigo colocar em palavras o que eu estou enxergando. Eu sou muito visual, então eu estou aqui conversando contigo, parece que está cheio de pop-up aberto, sabe? Tenho uma realidade aumentada aqui. Vamos pegar esse item, só que na hora de falar, pô, tanta informação que você acaba se enrolando. Então eu peço sempre desculpa aí se eu estiver passando e você me traz, porque a Claro. tua visão é diferente, né? Você tá vendo o que eu tô falando, pô, tá viajando aí, meu amigo. Volta aqui, o pessoal não tá entendendo nada do que você Tá, tá não. falando. Não chegamos nesse ponto, não. Cara, um parêntese, você falou de enxergar as coisas assim. Você é um cara que escreve muito, não é? Com a mão. Com a mão. Aham. Você acha que é por isso que você tem essa visão mais. Eu não sei se é por isso. Cada ser humano tem um canal de preferência de pensamento. O meu é visual. Tem gente que vai lembrar mais de coisas ouvidas, sabe? Vai ficar ouvindo passagem. Então, eu sou visual, tem gente que é auditiva. Então, cada um tem uma forma de se conduzir preferencialmente, sabe? Isso aí, um pouco da PNL explica isso. Perfeito. E aí, voltando um pouco para o tema dos hábitos, como conseguir proteger seu tempo e sua energia de oportunidades que são boas, mas não são prioritárias naquele momento? Acho que a gente já conversou sobre isso, que é o propósito bem claro. A gente já conversou, acho que na primeira aula ou no primeiro podcast sobre quando você tem o seu senso de utilidade bem definido e você tem uma disciplina para alcançar esse objetivo e você tem uma organização para fazer com que isso aconteça, e é toda uma estrutura mental, toda uma organização, um planejamento. A primeira pergunta que você faz é o seguinte: veio uma boa oportunidade, isso me afasta ou me aproxima do meu objetivo? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Se me afasta, tchau. Se me aproxima, ok, vamos analisar. Me aproxima de que jeito? Quais são os recursos que eu vou ter que implementar? O que eu vou ter que perder? Porque toda relação você tem troca, né? Quem vai ser afetado, né? Às vezes, dentro de uma nova oportunidade que me aproxima desse meu objetivo, se eu tiver que abrir mão de horas que são poucas, né, com a família, porque a gente trabalha 10 horas, vai ficar 2 horas com a família, é ridículo isso. Aí, na verdade, no decorrer da nossa vida, a gente tem que ir estreitando essa relação, né, de ficar muito tempo no trabalho e pouco com a família, para ser o inverso, pouco tempo no trabalho e mais tempo com a família. E aí a gente cai num problemaço, por quê? Quando você chega nessa relação, teus filhos já cresceram. Então, é muito importante viver o dia a dia. Nem que seja poucas horas, mas que sejam de qualidade. Eu aprendi isso há pouco tempo, na verdade. Então, acho que eu falo isso com muita verdade no meu coração, porque durante um tempo isso me incomodou. Apesar de eu ser um pai muito exemplar, sempre estar presente, mas muitas vezes eu estava presente fisicamente, mas não mentalmente, pensando em outras coisas. Então, os hábitos me ajudaram a ter essa consciência. Então, aprofundando um pouco mais na sua pergunta, Diogo, hoje eu tenho um propósito muito claro na minha vida. Então, eu faço esses questionamentos se me aproximam ou se me afastam. E os hábitos que eu crio para me manter nesse percurso, eles são uma forma de me proteger. Então, qual é um hábito que me protege disso? A própria organização do meu dia. A própria organização já te protege dessas armadilhas.
Então, eu tenho um compromisso com o meu espírito, com a minha mente e com o meu corpo. Eu já te falei sobre esses ciclos. Eu acordo, faço a minha oração, a minha meditação. Vou, tomo meu banho de água gelada, faço a minha cama. Se a minha esposa estiver dormindo, não dá para fazer, né? Mas, às vezes, agora, nesse período, ela está dormindo com as crianças que estão um pouco movimentadas, um pouco agitadas. E eu vou para academia. Aí vou e faço meu café da manhã, cara, com 1 hora. Fico lá com ela, 1 hora de café da manhã, slow food, sabe? Sem correria. Então isso me aproxima muito do que eu quero chegar, da onde eu quero chegar. E se vem alguma distração, logo penso, cara, isso não tem a ver com os meus objetivos, com o que eu quero, própria alimentação. Hoje eu gosto de comer. Se der um mole, eu como muito. Só que agora eu tô muito regrado. Sabe por quê? Eu sou um cara chato. Quando eu percebi que eu comia alguma coisa por impulso, mesmo estando sem vontade, eu falei: ah, você tá dominando essa área, né? Então, tudo que eu tenho vontade de comer por impulso, eu já digo não, sabe? Principalmente se aquele alimento ele me fizer mal. Então, eu não bebo nada de refrigerante, nada de doce, nada de açúcar, até porque eu não gosto muito. Então, ficou mais fácil. Mas tem coisas, tipo um chocolate. Eu adoro chocolate. Chocolate é bom pra caramba. Aí, se eu tiver, poxa, não vou comer. Igual ali, tem chocolate, eu não como nenhum, cara. Às vezes eu bato ali, hoje eu quase peguei um, que eu vi um ali que eu gosto. Ah, você que quer, não sou eu, pô. Então não vou comer. Então esses hábitos te fortalecem, sabe? Principalmente quando você entende que a mente é autônoma e ela quer te colocar numa cilada. Porque a gente tem nós temos muito gatilho que a gente traz desde a infância. Eu estava conversando com um cliente e ele é muito obeso. Eu não sou psicólogo, sou nada, mas eu gosto de estudar e ler e dá para fazer correlação. Aí conversando com ele, ele fala: cara, como é que era a sua infância? Quando você fazia algum tipo de mãe, alguma coisa, alguém te dava um docinho para melhorar? Porra, minha mãe fazia isso direto, faz até hoje, sabe? Então são gatilhos que o cara se sente recompensado. Ah, hoje eu tive um dia ruim, vou beber. A maior parte das pessoas fazem, e eu já fiz isso. Porra, vamos supor que hoje. Não, hoje é sexta-feira, né? Eu trabalhava na Vivo, aí sexta-feira era o dia do almoço sem volta. Porra, maior estresse e tal. A gente ia sair pra almoçar e não voltava, né? A gente tinha essa liberdade, pô, e tampava. Porra, mas às vezes tu nem tava afim, mas era aquele momento, o ambiente, as pessoas. Vamos lá, cara, só uma, e tu tomou um chopp, aí tu transforma em outra pessoa e aquela pessoa bebe pra caramba, né? Não era eu, Aham. né? Então você vai se afastando disso automaticamente, sabe? É isso. Respondi? Respondi, mas eu gostei do caminho que tomou. É. Cara, mas não existe nenhum momento em que você flexibiliza, em que você. Não existe uma queda de recompensa por isso? Por ter um padrão rígido? Existe algum momento planejado para relaxar? Ou algum momento planejado para se recompensar? Como é que funciona isso na sua Pô, rotina? então, já te falei que eu sou um adepto da filosofia estoica. A recompensa é viver essa vida. Eu não preciso de subterfúgios para viver uma vida dolorosa. Não, essa vida não é dolorosa, essa vida é prazerosa. Eu sinto prazer hoje tomar banho de água gelada, apesar de ser um desafio. Antes de entrar, eu fico lá 30 segundos molhando meu pulso, me preparando. Não é igual o banho de água quentinha que tu já se joga, né, cara? E sente aquele negócio. Não. Mas depois que você está ali tomando banho de água gelada e você vê que enfrentou, aquilo é prazeroso. Quando você sai do banho é prazeroso. Eu acordo 10 para as 5 todos os dias. É prazeroso você acordar, ter o seu momento, né? Eu faço um alongamento antes de começar a orar, antes de fazer a minha meditação. Então, isso não é um peso, eu não preciso de recompensa para isso. A recompensa é você chegar e falar: caraca, eu tô bem, pô, isso é muito bom, isso não tem paralelo. Então, se está sendo difícil, se está sendo doloroso, ainda precisa ser melhorado, ok? E aí, se você
se dá uma recompensa negativa por estar vivendo essa vida, muito provavelmente você vai em breve abandonar essa rotina. Então a lógica é fazer com que a rotina Seja prazerosa. seja prazerosa para ela ser o fim de si mesma. Exato. Eu não estou fazendo isso porque, cara, se você pega uma rotina que você não gosta, você é masoquista, pô. Né? E a vida, ela tem que ser prazerosa. Então, exemplo, que eu também falo isso de vez em quando. Porque tudo que é gostoso, né, em termos de alimentação, porque tudo que é gostoso faz mal. Porque parte do princípio que o que é gostoso para você? Você pode aprender a gostar de comer salada, né? Você pode gostar de tomar sucos naturais, isso é prazeroso. Agora, você quer comparar com hamburgão, adoro um hambúrguer. Pizza nem tanto, mas o hambúrguer eu gosto pra caramba. Cara, comer, comer um, comer uma fruta com aveia é tão bom quanto. Então, a gente tem muito gatilho, são muitas crenças que a gente fica ouvindo desde criança. Porque desde criança, a maioria de nós somos corrompidos pelos nossos pais. Ó, se você ficar quietinho, hoje tem chocolate, hein? Ó, se você fizer o dever de casa, você tem pizza à noite. Já reparou isso? Claro. A maioria da nossa educação é feita por corrupção, não por doutrinação correta do que tem que ser feito. Então a gente nasce com esses gatilhos. Ah, eu tive um dia exausto, eu vou tomar uma cerveja porque eu vou me recompensar. Tu não está se recompensando. Tu está se afundando cada vez mais. Porque isso não é uma recompensa. Beber cerveja ou beber um uísque, como eu achava que era lícito, pô, eu vou me dar ao prazer de sentar e tomar um uísquezinho aqui, pô, top. Ou tomar uma cerveja bacana. Eu sentia que isso era uma recompensa, era um prazer, mas era uma enganação. Então, tudo tem a ver com o que você tem de referencial. Então, quando você pergunta se eu abro exceções de flexibilização, eu já estou flexível. Ou quem segue essa linha já é flexível. Já é flexível porque essa vida já é prazerosa. E eu falo que é porque eu vivi os dois extremos. De poder gastar com o que fosse com comida e bebida, me recompensando. E às vezes me recompensa, às vezes, com 16 horas de um jejum ou 24 horas com jejum. São dois extremos. E eu te afirmo que esse extremo aqui, de você ser recompensado pela tua rotina, é muito mais prazerosa, entendeu? Entendi. E aí você falou de jejum, eu não sei se jejum por viés espiritual ou por Os viés dois. de nutrição. E a parte espiritual do hábito? Como é que é a sua visão em relação a como é que a parte espiritual está interligada nesses hábitos? A pessoa que não tem um olhar para o espírito, ela tem mais dificuldade de seguir essa rotina que você está falando, da rotina ser ser o fim dela mesma? Eu não acredito que isso seja uma verdade. Para mim pode ser, não ser para todos, ok? Você acredita ou não acredita? Não, eu não acredito que seja uma verdade para todos, é uma verdade para mim. Tá, tá. Porque dentro do que eu estou aplicando com o método, a parte espiritual é um dos três pilares essenciais para a vida. Mas nada impede que uma pessoa tenha uma vida esplendorosa sem acreditar em Deus. Mas eu tenho certeza que se ela for organizada, Diogo, é certeza que eu vou te falar, cara. Se ela for organizada, se ela tiver valores morais, éticos, ela só não acredita, mas já vive a espiritualidade. Ela só é revoltada por alguma coisa e não quer, ou é muito inteligente, né? Questiona muito, porque na nossa baixa gama de informação, como é que a gente consegue explicar Deus? Então a pessoa fica ali alucinada, não acredita em Deus, mas se ela vive com organização, tem gente muito boa moralmente, são éticos e não acredita em Deus, a espiritualidade dela é alta. Só que ela não acredita. Mas ela vive, porque o resultado diz, o que importa é o resultado, ok? Então, nessa parte espiritual, para mim, eu dou como um dos três pilares essenciais, porque se não tiver
uma espiritualidade em equilíbrio, ou um corpo em equilíbrio, ou uma mente em equilíbrio. Se um desses três falhar, a tua vida quebra. E eu já, né, já conversou, se um desses itens falharem, você vai ter problema em uma das três áreas da tua vida, ou relacionamentos, ou saúde, ou financeiro. Isso é lei de ação e reação. Então, para mim, o hábito de orar, o hábito de estar conectado, é essencial. É como se eu estivesse respirando. Muitas vezes eu te falei, a gente conversou sobre ontem, eu tive uma experiência muito pesada, negativa. Eu perdi um pouco do meu eixo. E aí, opa, deixa eu me recolher, recolhi para a sala, fiquei orando, orando, orando até me acalmar. Então, se eu não tenho essa ferramenta, eu fico vivendo aquele drama de estar estressado e de não entender o porquê, e tratar a esposa mal, e tratar filho mal, e acorda dia seguinte sem ter dormido direito, saio atrasado, pego o carro, ou dou uma fechada, ou sou fechado e já começa com aquele. É um ciclo, tem gente que vive esse ciclo todos os dias, cara, de angústia, de raiva, sabe, de tormento. Então, para mim, Yoshi, a espiritualidade é essencial. Perfeito. E para finalizar, voltando lá em que eu acho interessante que a nossa conversa ela ela passa por todos os eixos do método PR, né? Aquele esquema todo que um dia a gente vai mostrar pro pessoal de de um afetando o outro, enfim, que é um É, ciclo infinito. é. E aí a nossa conversa passa por isso tudo. Passa, tu vê que não tem como fugir, porque Naturalmente, né? é natural, exatamente. E aí, para voltar no hábito e para finalizar esse podcast, cara, qual o hábito que você assim, cara, você tá desorganizado, você é um empresário desorganizado, sua empresa é desorganizada, você trabalha muito e não tem tempo para sua família, ou é um cara obeso. Qual primeiro hábito você recomenda para essa pessoa? Primeiro que assim, pode ser o início da mudança de chave. Tem um. Cada um vai ter o seu, como é que se diz? O seu desafio. É começar pelo que mais incomoda. Exemplo, eu tô fazendo a mentoria com uma pessoa que o problema dela é pontualidade. Pontualidade. E tá isso, pô. Se você é uma pessoa que atrasa, imagina quais são os reflexos no financeiro, na saúde ou nos relacionamentos. Então, pontualidade. Então, ataca a pontualidade. Ah, o teu problema é não conseguir parar de comer. Para de comer, porque essas são as grandes travas. Tem gente que gosta de fazer mudanças paulatinas, mas eu acredito, dentro do que eu já estudei, já apliquei, que são chaves, são decisões binárias. Ou você decide fazer ou você não decide fazer. Ah, eu faço pequenininho, aí o tempo vai passando e a gente só tem hoje. Eu não sei se eu vou estar vivo quando eu sair desse podcast. Então, pode soar radical? Pode ser, mas cada um tem uma forma de se expressar. Eu me expresso dessa forma e resolvo os problemas dessa forma e tenho visto que funciona não só para mim, mas para outros. Então, estou compartilhando essa experiência. Então, se você tem, e todas as pessoas sabem, você sabe qual é o seu ponto fraco. Então, exemplo, homens, aqui são homens. Cara, o que eu vejo dos homens empresários, né? Tirando bebida, que fica muito claro, mas a questão da sexualidade, da pornografia, que fica oculta, e a pessoa fica lá se masturbando sozinho lá, escondido, é parar com essa porra. Entendeu? Para de assistir o X-vídeo da vida e para. Ah, tu vai ver que a tua vida vai mudar completamente. É decisão. Ah, não, hoje eu não vou assistir 3 videozinhos, não, vou assistir um. Porra, não existe isso. Entendeu? Ah, eu vou comer uma pizza inteira, não, vou comer só 4 fatias. Pô, se tu quer comer hambúrguer todo dia, então para de comer hambúrguer todo dia. Ah, não, hoje eu vou comer só um X salada que é mais levinho. Não existe, sabe? Na minha cabeça não existe. E o que eu tenho aplicado e tendo feito e tenho visto os resultados, você escolhe esse ponto que é nevrálgico, né? E desliga ele. E toma a decisão. Porque se você não consegue, presta atenção, se você não consegue tomar uma decisão que parte da sua mente, como é que você controla uma empresa? Como é que você fica chateado com o comportamento dos seus funcionários? Tem gente que cobra a pontualidade, mas não é pontual.
Tem gente que cobra excelência, mas não é excelente. Porra, não tem coerência, então as coisas não funcionam. Então escolha o que mais te afeta e desligue essa chave. Perfeito. Esse foi mais um podcast OPR. Obrigado por compartilhar essas informações sobre hábitos. Eu acho que foi bem profundo, bem relevante. Pô, que bom, eu espero que esse bate-papo, que esse podcast, que essas informações ajudem realmente as pessoas, porque isso realmente faz parte do meu propósito, Diogo. É levar essa informação de uma forma bem clara, que possa despertar a pessoa para sua potencialidade, para que eles possam viver uma vida, nós possamos viver uma vida abundante e próspera. Perfeito. Esse foi mais um podcast OPR. Obrigado pela sua audiência. Te convido a se inscrever aqui no canal do Yoshio, a curtir e a deixar seu comentário, sua opinião, sua dúvida. Quem sabe a gente pode te responder nos próximos episódios. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.